Mas bem, Romanos capítulo 8, versos 26 e 27, conforme está na sua tela. Antes da gente ler, vamos falar juntos o título do sermão, a intercessão do Espírito Santo. Vamos lá, 1, 2, 3 e já, vai! Mais uma vez, com vontade. A intercessão do Espírito Santo. Agora sim, eu leio, os irmãos acompanham. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Que Teu Espírito possa vir ao nosso encontro e mudar aquilo que precisa ser mudado, corrigir aquilo que precisa ser corrigido, aperfeiçoar, melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Abra, Senhor, os nossos corações, que a nossa carne esteja bem fraca e que o nosso espírito esteja forte, fortalecido pela iluminação do Teu Santo Espírito. Confiamos, Senhor, que nessa noite teremos um encontro com o Senhor, para que possamos sair daqui preparados para expressar e viver todas as obras que o Senhor tem para nós, para alcançarmos assim aqueles que também precisam do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, é preciso lembrar que o capítulo 8 que a gente está estudando de Romanos é, na verdade, uma joia preciosa da Bíblia. É uma joia de extremo valor no cristianismo como um todo. O capítulo 8 vai nos ensinar a viver debaixo da ação do Espírito Santo. Veja comigo aqui, vamos relembrar um pouco o que a gente já viu no capítulo 8, do começo. No começo do capítulo 8, já no primeiro versículo, e é, na verdade, a palavra fundamental para todas as coisas que vierem a serem ditas depois, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. No primeiro versículo, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E esse versículo, ele vai fazer uma base para todas as outras coisas que Paulo vai defender no capítulo 8. Lembrando que no capítulo 7, Paulo está falando da lei do pecado, e da necessidade que a gente tem que vencer essa lei do pecado, esse velho casamento, essa situação em que a gente estava, vamos dizer assim, preso, aprisionado, escravizado, enclausurado. E Paulo então ele vai dizer que a lei do Espírito veio para nos libertar da lei do pecado. E essa lei do Espírito, ela começa a partir daí. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E no verso 2, Paulo vai lembrar coisas importantes. Ele vai mostrar como que o Espírito Santo age, sobre nós. Ele age para nos libertar da lei do pecado e da morte. No verso 2. Mais à frente, no verso 5 até o 8, o apóstolo Paulo ele vai mostrar que Deus nos leva a andar e nos inclina a andar as coisas do Espírito. E Paulo vai mostrar que quem está andando no Espírito vive de uma forma obediente a Deus. E quem está andando na carne ainda vive ali escravizando, cometendo atos de pecado. Aí mais à frente, Paulo vai dizer que por meio do Senhor, no caso Jesus Cristo, nós somos vivificados e estamos aguardando a futura ressurreição. Ele também vai mostrar, já na parte final do que a gente já estava estudando na semana passada com Rafael, ele vai mostrar que a natureza, a criação aguarda esses tempos de sofrimento passarem. Aguarda o dia em que os filhos de Deus serão manifestos, o dia que Jesus vai voltar. E não só a criação aguarda, mas nós também aguardamos. E enquanto aguardamos, nós já celebramos, nós já temos alegria. É isso que vimos na semana passada com o seminarista Rafael. E é nesse contexto então que Paulo vai trazer para a gente esses dois versículos que eu li.
esse versículo da intercessão, essa passagem da intercessão do Espírito Santo. O que seria intercessão? Nós vamos ver aqui agora. A intercessão do Espírito, nesse contexto que a gente está vendo aqui, é um mistério profundo, mas ao mesmo tempo revelado para nós. E vamos conversar sobre isso. O primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês está ali em cima, ali, ó. O Espírito ajuda em nossa fraqueza. Primeira parte do versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. É isso que eu queria mostrar para vocês. O que Paulo quer dizer com fraqueza? Ah, já sei, pastor. Fraqueza é que a gente tem má vontade de orar ou nem gosta de orar. Tem a ver. É uma fraqueza. Ah, pastor, já sei. Fraqueza é quando a gente apanha tanto na vida que fica fraquinho. Aí a gente tem que contar com o Espírito Santo para levantar a gente. Tem a ver. Tem a ver. Essas são pequenas características da verdadeira fraqueza que Paulo está falando aqui. Mas o que seria essa fraqueza? Paulo está se referindo à fraqueza fundamental que todo ser humano tem. Em outras palavras, o pecado. O nosso corpo, ele ainda, como a gente já estudou, ele ainda está fragilizado porque ele tem na nossa carne, na nossa constituição, a presença do pecado. Nós fomos libertos, já falamos isso várias vezes, do poder do pecado. O pecado não governa mais a gente. Quem governa? Jesus, o Espírito Santo, através do Espírito Santo. Nós fomos libertos também do quê? Da culpa. A culpa não caiu sobre você, caiu sobre quem? Jesus. Mas o que a natureza aguarda, e nós também aguardamos, o fim do sofrimento, o dia da manifestação dos filhos de Deus, que a gente viu na semana passada, esse grande dia é o dia que o sofrimento vai acabar. E o sofrimento vai acabar quando? Quando o pecado que está presente no nosso corpo e no universo for removido e passarmos a viver num universo restaurado, chamado de novos céus e uma nova terra. Mas enquanto esse dia não chega, nós ainda temos fraqueza. É o que Paulo está dizendo. Nós ainda temos, repete comigo, fraqueza. Está fraco mesmo. Fraqueza. Isso aí, nós ainda temos fraqueza. Quem está fraco aí? Ah, não é isso não, desculpa. Estou brincando. Fraqueza. A fraqueza que Paulo está falando é a presença do pecado na nossa carne, que fica o tempo inteiro militando, ou, em outras palavras, guerreando contra a gente. A gente quer obedecer a Deus, o Espírito Santo está falando com a gente, e a nossa fraqueza, a nossa carne está assim, não, vai não, não vai não. Já viu esse áudio da velha? Não vai não, não vai não. É a fraqueza, é a dona fraqueza que é o pecado. Fala, não, não vai não. Eu vou sim, vai não. Então, Paulo está dizendo o seguinte: a gente pode ficar confiante, tranquilo, que da mesma forma que no último dia a gente vai ser liberto do sofrimento, a gente pode ficar tranquilo. Que dessa mesma forma, hoje nós já temos essa ajuda do Espírito Santo. A palavra que eu usei na minha versão aqui que a gente usa é ajuda. Talvez na tua versão esteja uma outra palavra, mas é a mesma coisa, auxílio, ajuda, ou qualquer outra palavra semelhante. Ele nos ajuda. Por que o texto está dizendo nos ajuda? Quer dizer que o Espírito Santo não vai fazer sozinho. Nesse aspecto, tem a sua participação também. Se você não fizer a sua parte, não vai ser suficiente. Por quê? Porque o Espírito Santo é insuficiente? Não. Não. É porque Deus estabeleceu esse momento que a gente está vivendo, que o Espírito Santo está na gente. Assim, ó, o Espírito Santo só vai até aqui e você tem que completar. Se você não completar, vai faltar. É desse jeito. E na medida que você faz a tua parte, o Espírito Santo vai te capacitando e vai te potencializando. Para o pessoal que é calvinista, tem gente que é calvinista, na verdade não é calvinista. Acha que é calvinista, acha que entendeu o calvinismo, pode achar assim, não, calma aí.
Depende de mim? Não, depende de Deus, a salvação é de Deus, tudo é de Deus. Agora, a santificação, que é esse momento agora, resistir ao pecado, depende de você, mas também depende de Deus. É como está em Filipenses. Vamos ler Filipenses. Rapidinho, para você entender isso, para os calvinistas não passarem mal. E eu tenho lugar de fala, porque eu sou calvinista. E se tu não sabe o que eu estou falando, não precisa saber. É para eles que eu estou falando. Não é para você essa parte não. Fica tranquilo. Porque eu estou cansado de ver calvinista falar, estudar, dizer que sabe muita coisa. É o cara erudito, teólogo disso, daquilo outro. Na hora de pegar numa enxada para cortar um capim do terreno da igreja, não ajuda. Na hora de ajudar o irmão lá que está com a laje caindo da igreja, não vai ajudar. Mas quer dizer que sabe tudo, de que Deus soberano, não sei o quê, que a vontade maravilhosa de Deus. Então, esses calvinistas Nutella, não vem para cá não. Vai arrumar outro lugar. Quero gente que gosta de trabalhar. Pode ser arminiano, pode ser calvinista, mas tem que ser crente, tá? Então vamos abrir a Bíblia aqui rapidinho. Filipenses 1. Pedir para colocar na tela, por favor, Filipenses 1. Só confirmar se é 1 mesmo. Não, não é 1 não, é 2. 2. Filipenses 2, versículo 12. Tá? Eu estou usando a NVI. Tá aí na tela, gente, ó. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. O que ele está falando aqui no 12? Desculpa. O que ele está falando no 12? Ele está falando assim: ó, eu não vou estar mais com vocês vão ter que resolver as coisas da igreja sozinho. Então vocês têm que colocar em prática o que vocês aprenderam. Colocar em prática essa salvação que vocês receberam. Em outras palavras, a santificação, a obediência a Deus, vocês são responsáveis por ela, por fazer acontecer. Não é fazer acontecer a salvação, é fazer acontecer o quê? Se você foi salvo, ela tem que estar agindo em você. E o que tem que aparecer em você? Obediência. Depende de quem? Segundo Paulo aqui, você. Beleza? Agora vamos para o 13. Aí o calvinista passa mal quando vê só esse versículo. Não o calvinista de verdade sabe o que eu estou falando, né? É os metidos calvinistas, que não são calvinistas nada. Mas o arminiano também fica todo bobo, depende de mim, a minha responsabilidade. Mas o Calvino, que escreveu lá as ideias dele, lá extraídas da Bíblia, vê claramente isso aqui, ó. Que tem o 12, que mostra a responsabilidade do homem, do ser humano. Ele é responsável por ser santo, ser obediente, colocar em prática o que ele recebeu. Mas veio o 13, logo depois, para não ficar mostradinho, para não ficar saidinho. Aqui o 13. Para não ficar se achando. Pois é Deus quem produz em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aqui pelo 13 depende de quem? De Deus. Então depende de quem? Depende de nós. Uma música velha que tinha. Depende de nós. A música velha da minha época, que eu era criança. Depende de nós. E o mundo... Deixa pra lá. Mas também depende de Deus. É uma parceria. Aqui é uma coparticipação. Nós somos cooperadores com o Espírito. O Espírito que nos capacitou, agora fala, faz. Agora você pode fazer. Antes você não podia. Antes você só sabia desobedecer. Antes você estava preso no pecado. Agora eu estou dentro de você, você é capaz, pode fazer. É isso que está acontecendo aqui. E ao mesmo tempo, o próprio Paulo fala assim, mas quando tu fizer, lembra de uma coisa, não fica metido não. É o Espírito Santo que está em você. Beleza? É isso. É como Jesus falou. Jesus também falou, quando vocês fizerem tudo certo, digam assim, sou servo inútil. Por quê? Porque se eu fiz tudo certo, eu não fiz mais do que minha obrigação. E quem faz tudo isso acontecer é Deus. Então veja, como que a gente pode entender a nossa responsabilidade? Nós somos totalmente responsáveis por obedecer a Deus. Mas Deus é totalmente responsável por nos fazer querer e fazer obedecer a Deus. E como que resolve isso? Não resolve. Eu sou professor de matemática. Temos aqui pessoas que gostam de matemática. Nosso mestre em matemática, Paulo, e muitos outros aqui. Na matemática isso não faz sentido.
Se é uma coisa, não pode ser a outra. Uma coisa exclui a outra. Na matemática. Talvez em alguns outros universos matemáticos possa até fazer sentido. Mas no geral não faz sentido. Agora, na eternidade vai fazer. Na eternidade vai fazer. Então você tem que lembrar disso. Eu sou responsável. Eu preciso obedecer. Mas quando eu faço, Deus é que está fazendo através de mim. Amém? Então vamos continuar o que eu estava falando do texto. Então, quando o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, Ele já nos confiou a responsabilidade de obedecer, mas Ele sabe que nós temos fraqueza. E por termos fraqueza, Ele vai nos ajudar para garantir o sucesso. Qual é a garantia do sucesso? É que eu vou fazer ou é que o Espírito Santo me ajuda na fraqueza? Número 1 ou número 2? Número 2. Essa é a garantia do sucesso. Tá? Então, é isso que a gente vê nesse texto aqui. E a gente vê também o seguinte, que essa fraqueza ela vai se manifestar, por isso Paulo está falando justamente aqui sobre oração. Vai se manifestar muitas vezes nos contextos de oração, em que somos levados a orar pelas necessidades da vida. Precisamos, estamos desesperados. E às vezes não sabemos nem conseguimos. Fraqueza. O Espírito Santo nos ajuda a orar, a conseguir orar e a saber o que dizer. E quando não houver o que dizer, porque não conseguimos, somos fracos, aí Ele vai fazer a parte dele, completar com a parte dele. Ele vai interceder. E aí nós vamos para o segundo ponto. Veja, a intercessão do Espírito Santo, que é o título do nosso sermão. A segunda parte do versículo B diz como e por que o Espírito Santo vai nos ajudar na nossa fraqueza. O Espírito Santo vai nos ajudar na nossa fraqueza porque a gente não sabe como orar. Olha o versículo 26, a parte final. Pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo vai nos ajudar porque somos fracos, temos fraqueza, e essa fraqueza a gente manifesta em que momentos? Nos momentos de dificuldade em que nós não sabemos orar, não conseguimos orar. Você fala assim, pastor, eu sei orar sim. Se você me chamar para orar ali na frente, aí eu vou orar. Eu sei, você sabe orar. Tem uns que nem isso sabem também, é verdade. Estão aprendendo. Mas se você que sabe orar bonitinho, pode vir aqui na frente orar. Não é sobre isso que Paulo está falando, de saber orar. Eu também sei orar aqui, vai vir um monte de gente que sabe orar aqui. Mas Paulo está dizendo que todos nós cristãos, os que vêm aqui na frente para orar ou não sabemos como orar. E o Espírito Santo nos ensina, nos ajuda na nossa fraqueza. Então, se temos circunstâncias, situações em que não sabemos como orar, precisamos saber o que se passa na gente, para a gente não saber orar. Porque, pastor, sinceramente, quando eu oro ali na frente, é uma poesia que sai. Sai uma poesia linda, tem que gravar, fazer um vídeo de tão maravilhosa que é a minha oração. Então, pode ter poesia, pode ter cantoria, pode ter o que for. Nós também temos fraqueza. E o Espírito Santo nos ajuda nesta fraqueza porque não sabemos como orar. Se não sabemos como orar, precisamos aprender a orar e aprender a entender o que o Espírito Santo vai fazer. Ele vai interceder. Ele nos ajuda na fraqueza porque não sabemos orar. Como? Intercedendo. Intercedendo ao Pai com gemidos inexprimíveis. Agora complicou. Estava aqui pronto para fazer uma oração, uma poesia aqui na frente, linda, diante de Deus, e agora gemidos inexprimíveis, não sabemos como orar. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Já sei, é aquele pessoal que gosta de falar aquelas línguas que ninguém entende. Não, não é isso não. Nada disso não. Vamos entender primeiro o que significa interceder. Você sabe o que é interceder? Claro que sabe, mas você não se preparou para explicar. Mas no geral você sabe. Mas quem não sabe, eu vou ajudar. Vou ajudar aqui com uma definição legal. Interceder é agir em favor de alguém e no contexto espiritual
é rogar a Deus por outra pessoa. Então, está aqui bem simples para você. É agir em favor de alguém e no contexto espiritual é rogar a Deus por outra pessoa. Então, o que o Espírito Santo vai fazer? Interceder. Então, vamos lá. Vamos tentar entender o Espírito Santo fazendo isso. Então, o Espírito Santo vai agir em meu favor, tá? E ele vai rogar a Deus por mim. Beleza? Então, aquela música, Espírito Santo, ore por mim. Lembra dessa música? Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, o quê? Use as palavras que necessito usar, mas não consigo. Me ajude, como é que é? Me ajuda nas minhas fraquezas. Eu já li isso na Bíblia, hein? Não sei que devo pedir. Espírito Santo, vem. Aí vai variar. Amém, glória a Deus. Tem várias versões: hebraico, aramaico, grego. Aí todas as coisas cooperam para o bem. Aí vai continuar o texto da semana que vem. Aí eu continuo a música na semana que vem. Beleza, pessoal? Mas essa música que foi escrita, ela foi extraída daqui. E a autora, não sei se foi a autora ou o autor, mas é uma cantora, assim, entendeu perfeitamente o que está dizendo aqui. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Entende? Por quê? Porque eu tenho fraqueza. Eu não sei fazer isso. Eu vou falar bonito aqui na frente, posso falar bonito até dentro da minha casa, mas não é suficiente, porque eu tenho fraqueza. Então, se é insuficiente, quem vai tornar suficiente aquilo que eu não consigo fazer? Espírito, não vou repetir não, é o Espírito Santo, tá bom? Vai ser o Espírito Santo. Importante também comentar com vocês sobre isso, é o seguinte, que ele chama aqui de gemidos inexprimíveis. O que seria isso? Gemidos inexprimíveis. Eu já perguntei aqui, falei, negócio de falar língua estranha, diferente? Não. Não é disso que Paulo está falando aqui nesse texto, tá? Paulo está falando de uma profunda intensidade do Espírito em relação ao Pai. Gemidos inexprimíveis significa uma linguagem que o ser humano não sabe fazer, não sabe reproduzir, não sabe falar. Se eu quiser inventar uma língua nova aqui, eu começo a inventar, ninguém vai entender nada. Mas eu inventei, então eu sei fazer. Mas é algo que ninguém que seja humano consegue fazer. Somente uma comunicação entre o Pai e o Espírito. Entre o Espírito e o Pai. Então, gemidos inexprimíveis você não vai saber reproduzir, não vai saber explicar, não vai saber dizer, Deus, o Espírito Santo está falando para Deus, isso, não, tu não sabe de nada, porque a gente é fraco e nem sabe qual é a fraqueza, assim, claramente, o que é que precisa completar diante de Deus. Por isso que eu estou dizendo, você pode fazer a sua oração mais linda aqui na frente, vai faltar, e o que está faltando? Não sei. É fraqueza, ninguém sabe. É inexprimível explicar também o que falta. Só o Espírito Santo pode, porque ele se comunica com o Pai com gemidos inexprimíveis. Deu para entender? É como que, se Deus, e de fato é, Deus sim, ele é infinito e perfeito e bom. Deus é o modelo perfeito de bondade, de santidade, de pureza, de amor. E nada que eu possa fazer aqui possa alcançar a Deus. Lembra que a gente falava e falou aqui em outros sermões que as obras que a gente pudesse tentar praticar de bom não ia conquistar a salvação? Porque Deus não ia aceitar e não aceita, não é pelas obras, mas pela fé. Não é isso que a gente falou aqui em Romanos mesmo? O justo viverá pela fé. É pela justificação que vem através de Jesus. Jesus obedece a Deus de forma perfeita e nos justifica. E como Ele nos justifica? Nos tornando novas criaturas, nos colocando, permitindo o Espírito Santo habitar em nós.
Então, se o Espírito Santo habita em nós, é porque nos falta isso. O Espírito Santo. Nos falta algo para que Deus nos receba, nos aceite. Deus nos aceita e nos recebe porque, primeiro, Jesus fez aquilo que tinha que fazer. Passou diante dos homens, diante do reino espiritual, todo aquele sofrimento para que nós não precisássemos passar. E passou aquele sofrimento para satisfazer aquilo que ninguém poderia satisfazer, a ira de Deus. Agora, na santidade, na santificação, quem trabalha é o Espírito Santo, para completar o que também nenhum homem pode completar: a comunhão com Deus, a comunicação com Deus e também a obediência a Deus. Não tem como exprimir o que ninguém consegue fazer, não tem como falar o que ninguém consegue explicar para Deus, porque se pudesse explicar, não precisava do Espírito Santo. Conseguiram entender o que eu estou falando aqui? Nós somos incompletos enquanto concepção humana, por causa da presença do pecado, a fraqueza que está em nós. Ele nos completa e completa aquilo que nós não conseguimos exprimir, expressar. Os momentos que as nossas fraquezas mais aparecem são nos momentos de lutas e tribulações e que precisamos orar. E ali percebemos que as nossas orações são falhas, fracas e incompletas. E eu posso dizer de qualquer um, não é só aquela mulher de oração, hein? Aquela senhora, aquela ali, ó, aquela mulher nem anda no chão, ela flutua, de tanta oração que ela faz. Aquela mulher que flutua, o máximo que ela vai fazer é flutuar, porque ela também tem fraqueza. E só o Espírito Santo para completar, para interceder com gemidos inexprimíveis. Eu me lembro, quando eu vejo esse versículo, eu me lembro, por exemplo, de Jesus conversando com a samaritana. Quando ele conversa com a samaritana, ele falou várias coisas, que eu não vou entrar no mérito agora, sobre ela, sobre quantos homens ela teve na vida dela, e o homem que ela estava agora era um homem que nem era marido dela. Ele falou várias coisas, mas teve uma hora que ela fala de adoração. E ela fala de uma disputa que há entre os samaritanos e os judeus. E Jesus ali era judeu falando com a samaritana. Aí ela vai falar que tem o templo, que os judeus defendem, que é o lugar de adoração. E tem o monte, Gerizim, que é o monte que os samaritanos entendem que é o lugar de adoração. E aí Jesus vai dizer assim: então, não é nem no monte, nem no templo. E a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só que às vezes a gente não percebe a profundidade do que Jesus falou, só quando a gente junta com todas as outras coisas da Bíblia. Jesus falou em espírito e em verdade. A minha pergunta é: quem é a verdade? Jesus. Em João 14, logo depois ele falaria do Espírito Santo. Mas primeiro ele falou, quando foi perguntado como que se faz para chegar ao Pai, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para alguém adorar a Deus é preciso contar com uma obra que Jesus realiza nele, e que no contexto que Jesus estava falando é a verdade. É preciso estar firmado na verdade. Amém? Mas também é preciso estar firmado no Espírito. Em espírito e em verdade, foi o que Jesus falou. Em verdade, Jesus é a própria encarnação da verdade. E o Espírito? Jesus falou logo depois que falou que ele era o caminho e a verdade. Ele falou: não se turbe o vosso coração, creiam em mim, tal, vou preparar morada, não sei o que. Falou que é o caminho, a verdade e a vida. Depois falou que vai embora e vai deixar o Consolador que os guiará também à verdade. E é sim o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos levou para a verdade do Evangelho, que é Jesus, para que pudéssemos crer e receber e estar firmados em Jesus. Mas em Romanos, Paulo vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, precisamos estar firmados na atuação do Espírito Santo, completando, nos ajudando na nossa fraqueza. É isso que Paulo está falando aqui. Adorar em espírito é estar contando com a intercessão do Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis. E adorar em verdade é estar firmado na verdade
que é Jesus. Então, o Espírito toma essa responsabilidade e apresenta as nossas necessidades, não o que eu acho que eu preciso, porque eu acho que eu preciso muita coisa, e o que eu acho que eu preciso, Deus não vai dar, a não ser que Deus entenda que eu precise. Portanto, só o Espírito Santo sabe traduzir as nossas orações, para que Deus as receba. E você pode estar certo de que quando você orar, pode faltar tudo, mas o Espírito Santo vai completar. Terceiro e último ponto do nosso sermão. Então a gente viu que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, que essa intercessão do Espírito Santo é algo que ninguém consegue realmente explicar, é uma comunicação entre o Pai e o Espírito, entre o Espírito e o Pai, para que complete o que falta em nós, aquilo que precisamos colocar diante de Deus. Mas o terceiro ponto também diz que o Espírito Santo, ele ora o quê? Eu não sei os detalhes, mas eu sei o quê? A vontade de Deus. Eu já vou começar, antes de ler esse versículo 27, eu vou dizer o seguinte, que Jesus, várias vezes, ele vai dizer coisas do tipo: e vocês pedirão em meu nome, e ser-lhes-á concedido. Jesus várias vezes vai dizer: vocês não pedem, vocês não recebem o que pedem, porque pedem mal. Se pedires em meu nome e tal. O tempo inteiro Jesus está explicando como é que ora, porque a gente não sabe pedir, e o Espírito Santo, que agora atua em nós, vai nos ajudar a pedir. Mas Jesus já estava falando lá atrás. Ele ainda tem uma passagem, Jesus fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, vocês vão pedir todas as coisas e será concedido. Então a condição que Jesus dá é permanecer em Jesus e a palavra de Deus permanecer também na gente. Como que a gente permanece em Jesus? Primeiro a gente tem que ter uma experiência com Jesus, ter um encontro com Jesus. Depois de ter um encontro, como que a gente permanece? Com o Espírito Santo, produzindo santidade na gente, fazendo essa obra de santidade. Quando ele faz isso, Espírito Santo, a gente consegue permanecer. E o que a gente vai pedir então para Deus? O que eu quero? Você pede o que você quer? A gente pede o que a gente quer, mas o ideal não é pedir o que a gente quer, é pedir a vontade de Deus. Quando a palavra de Deus está em nós, a gente aprende a vontade de Deus e passa a pedir a vontade de Deus, ao ponto da gente pedir coisas que a gente nunca pediria, da gente falar coisas para Deus que a gente nunca falaria. Por quê? Porque a palavra de Deus revela a vontade de Deus e nos faz pedir. Mas quando na nossa fraqueza nos falta algo, quem vai orar ao Pai a vontade de Deus é o Espírito. Quando faltar um pouco em você a vontade de Deus, quem vai estar orando por você, no teu lugar, para que você receba o que você nem soube pedir? O Espírito Santo. É isso que Paulo está falando aqui. Então vamos ver o versículo. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então é interessante, porque não apenas ele vai interceder individualmente por mim, mas ele intercede por todos os crentes que já existiram e vão existir nesse mundo. O Espírito Santo é que faz isso. Por isso eu disse, não tem aquele que ora bonito e vem aqui na frente. Esse cara que ora bonito e vem aqui na frente, ele tem tanta fraqueza quanto o cara que não vem aqui na frente orar. E ele então precisa do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer, intercede pelos santos. Quem são esses santos? Não é o santo da religião que você está pensando aí não. Santo aqui é você. É todo mundo que foi santificado, que foi separado do pecado para viver em obediência a Deus. Quem encontrou com Jesus. Então o Espírito intercede pelos santos para falar o quê? Para pedir o quê? Dá aquela bicicleta que ele quer comprar, dá aquela vaga no vestibular que ele pediu. É isso que o Espírito Santo está falando? Eu não sei o que ele está falando. Pode até ser a bicicleta, eventualmente. Pode até ser uma vaga no vestibular dentro de um plano que Deus. Mas é a vontade de Deus.
Você pode pedir a vaga, você pode pedir a bicicleta, você pode pedir o casamento, a família pode pedir. Mas Deus tem um plano. E o Espírito Santo conhece o plano. Conhece a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é um com o Pai. Então o Espírito Santo vai pegar o teu pedido mal feito, a tua oração mal falada, mal colocada, por causa da sua fraqueza, no meio da luta, no meio do que for, e Ele vai apresentar com gemidos inexprimíveis o quê? A vontade de Deus. Resta-nos confiar e nos aprofundar em conhecer a vontade de Deus, para tentar entender o que é que o Espírito Santo está completando da minha vida para Deus, para o Pai. Nem tudo a gente vai saber, mas quando a gente procura a vontade de Deus, a gente encontra em algum nível a revelação dessa vontade de Deus. Muitas vezes Deus vai permitir a gente saber detalhadamente qual é a vontade dele, para cada situação até da nossa vida. Mas muitas vezes Ele vai fazer o que Ele falou com Paulo: a minha graça te basta. Confia, a minha graça te basta, o Espírito Santo intercede, e você não precisa saber de tantos detalhes. Basta saber que todas as coisas, que vamos ver mais à frente na semana que vem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não só isso, tudo no final, tudo no último dia vai apontar para Jesus. O teu sofrimento, a tua luta, aquilo que você pediu e não recebeu porque não pediu a vontade de Deus, e aquilo que você não pediu e recebeu porque o Espírito Santo é que pediu por você, tudo isso junto vai apontar para Cristo. Tudo isso vai convergir para Cristo, que é o que a gente vê em Efésios, capítulo 1, versos 9 e 10. Então, não adianta ficar, Deus, eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito. Não tem negócio de quero muito. Agora, ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos ensina: persevere na oração. Orai sem cessar. Paulo vai falar em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, se não me engano, 17, eu não lembro agora de cabeça. Mas a palavra de Deus vai dizer para orar o tempo inteiro. Mesmo orando mal orado, porque a gente é fraco, é para orar. Não é para deixar de orar. Não é para ficar assim, se é o Espírito Santo que vai completar, deixa ele. Não, porque eu tenho que fazer. Foi estabelecido que eu tenho que fazer, para que o Espírito Santo apenas faça a parte dele, que é completar. Se eu não orar, o Espírito Santo não vai orar por mim. Ele não vai completar o que eu não comecei, o que eu não fiz. Temos que orar, mas o Espírito Santo vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Pode passar. O que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, não confie em si quando orar. Não faça a oração do arrogante. Senhor, muito obrigado porque eu não sou como este aqui que passa necessidade, que não sei o quê. Não seja o arrogante. Não confie em você. Você não tem capacidade de fazer nada de bom. Tudo que você fizer de bom é o Espírito Santo que está produzindo em você. E Jesus manda você dizer assim: sou servo inútil, não fiz mais que minha obrigação. Então, se há algo que esse texto vai ensinar para a gente, é que a nossa capacidade de orar corretamente e tal, ela não vai ser um fator decisivo. Você pode, como eu falei, orar com a melhor das poesias e não é o que Deus quer para você. E como é que vai ficar? Vai ficar que você tem que aprender a vontade de Deus para orar a vontade de Deus. Se você aprender a vontade de Deus e orar a vontade de Deus, tudo que você pedir vai ser dado. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Agora, se eu não orar a vontade de Deus, o que vai acontecer? O Espírito Santo está orando por mim, porque eu não sei orar. Vocês entenderam? Então, o primeiro aprendizado começa hoje: não confie na sua oração. Pô, pastor, se é para fazer isso, então eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a abrir o livro de Salmos e vou orar o livro de Salmos até orar melhor. Tá bom, faz o que você achar melhor, desde que seja a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus, então ore a vontade de Deus. Tá? Aí você vai abrir a Bíblia aleatoriamente, vai estar assim: e foi Judas e enforcou-se. Aí você vira de novo: não, porra, enforcar não vou. Aí você vai abrir de novo, vai fazer, tudo que tem que fazer, faça depressa. Aí não dá. Então você não tem que usar a Bíblia também como
loteria. Você tem que abrir a Bíblia e tem passagens ali. Igual o velhinho da igreja, ancião da igreja, professor da EBD. Estava todo bobo que ia dar aula na EBD. Aí ele abriu lá no livro de Jó. Aí ele abriu na passagem dos amigos de Jó. E os amigos de Jó falavam bonito, falavam com religiosamente, coisas lindas. E ele lendo, porque Deus diz, a palavra de Deus diz que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E ele foi ensinando, foi pregando. E era tudo que os amigos de Jó estavam mandando fazer. Só que os amigos de Jó que estavam mandando fazer, não era a vontade de Deus, era o contrário. A vontade de Deus estava na boca de Jó. Então tem que saber ler a Bíblia. Quer ver uma música que a gente, não sei se ainda canta, mas cantaram na época que eu era criança. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse. É horrível essa música, não sei nem porque que inventaram essa música. Esforça-te. A música é feia, mas a mensagem parece ser boa, né? Esforça-te, esforça-te. Eu aprendi assim, ainda tem a segunda parte. Só que assim, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Sabe onde está isso na Bíblia? Em Isaías. E sabe o que quer dizer isso? Um idólatra falou para outro idólatra, para construir o altar de adoração, esforça-te. Aí o cara pega a letra de uma idolatria, que a Bíblia está mostrando que não é para fazer, e bota na boca da criança. Então quando você for orar, a Bíblia que a gente está falando assim, ó, ore a palavra de Deus. Mas ore a orar a tentação de Satanás. Satanás falando com Jesus. Tu vai orar isso? Não, pô. Tu vai orar aquilo que na Bíblia representa uma oração, representa um pedido, um clamor. Aprenda com quem está fazendo certo na Bíblia, porque a Bíblia também mostra quem faz errado. Mas se tem uma coisa que você pode recorrer, se tem uma coisa não, a coisa principal, fundamental, é a palavra de Deus. É ali que você vai aprender a orar. Mas tem que saber usar, senão você vai fazer maluquice. Mas ainda que na sua maluquice, você vê, cantaram para mim isso, um ao outro ajudou, um idólatra e tal. Mas eu estou aqui, eu estou pregando o evangelho. Então não me mataram, não me afetou, não me destruiu, não me ensinou a ser idólatra. Por quê? Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Apesar de terem feito uma oração totalmente errada, pela minha vida, inclusive, enquanto criança, o Espírito Santo consertou as orações para que fosse cumprido o plano de Deus. Amém? Então, o segundo ponto do aprendizado é esse. O primeiro, não confie em você. Mas o segundo, confie no Espírito Santo. Se está ruim para você, está muito bom para o Espírito Santo. O segundo ponto vai nos ensinar. Ore confiando na ação do Espírito Santo. Não é para ficar acanhado. Então não sei orar, não vou orar. Não. Ora. Ora do jeito que aprendeu. Ora do jeito que sabe. Se tiver que ser desse jeito, um ao outro ajudou do idólatra, começa desse jeito que você vai corrigindo, e o Espírito Santo vai aperfeiçoando. Não tem desculpa. Não é para não orar. Não é para ficar acanhado. É para, pelo contrário, saber que quem corrige tudo isso, quem produz o sucesso da oração, é o Espírito Santo. Porque se dependesse de mim e de você, meu amigo, não ia dar certo. Então, confie no Espírito Santo. Ore confiando na ação do Espírito Santo. E o terceiro e último ponto, o Espírito que faz toda essa comunicação com o Pai para nos ajudar naquilo que a gente não consegue, o Espírito Santo vai nos alinhar. Ele nos alinha à vontade do Pai. Além dele interceder pela gente, ele também está trabalhando no nosso interior, para que a gente a cada dia encontre a vontade de Deus, e ele vai moldar os nossos desejos, as nossas vontades, para que estejam alinhadas à vontade de Deus. Então, não confie em você, confie no Espírito Santo para orar, e confie que o que estiver faltando, ele vai completar, e não apenas vai completar, ele vai moldar você, para cada dia estar mais alinhado à vontade de Deus. E para concluir, o que a gente viu aqui é que o Espírito Santo que habita em nós, ele não apenas ele vai nos confortar, consolar, mas ele também, como a gente viu aqui, vai interceder para que a gente atinja a perfeição, para que a nossa oração chegue aos ouvidos de Deus com perfeição. Mesmo em fraquezas, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, ele vai nos ajudar. Ele já está, nesse momento, orando por você, orando por mim. Ele ora, intercede
ao Pai por nós. O Espírito Santo, a gente viu aqui que ele transforma as nossas orações, que são falíveis, imperfeitas, em orações totalmente alinhadas e de acordo com a vontade de Deus. E isso para nós é segurança. Você pode falar assim: pastor, eu estou inseguro. Eu estou inseguro. Sei lá quem é que está pensando isso. Uma menina, um menino. Eu estou inseguro. Se você está inseguro, eu quero dizer para você que no Espírito Santo há segurança. Pode falar com Deus, que Ele vai te ouvir. E o que você falar de errado, o Espírito Santo vai corrigir. E Deus vai te atender. Eu queria deixar duas palavras aqui. A primeira, para quem não é crente. E eu vou deixar bem claro aqui. Eu não sei quem não é crente. Também não vou tentar descobrir. Mas eu tenho suspeitas que no nosso meio dos jovens e adolescentes tem muita gente que não é crente. Que a gente até já batizou. Mas na verdade não é crente. A minha palavra para quem não é crente, para quem não passou pela transformação e que o Espírito está atuando em você, você não tem ainda isso. A minha palavra é: não posso falar outra coisa. Entregue sua vida para Jesus. Hoje, você que me acompanha ao vivo pela internet, entregue a sua vida para Jesus. Como pastor que eu entrego a minha vida para Jesus? Falando: Senhor, eu creio no que a tua palavra diz, que eu preciso do Senhor. Eu não sei falar, eu não sei orar, estou vendo que é o Espírito Santo que ajuda, não sei de nada, mas eu estou me entregando aqui. Se entrega, só faz isso, faz essa oração aí desse jeito. Eu confio que o Senhor é a solução para a minha vida. Entregue a sua vida para Jesus. Lembre-se que hoje o Espírito Santo está levando você ao próprio arrependimento, ao próprio lugar de encontro com o Pai. Não importa se você está em luta, está frágil. Não importa se você é um duas caras. Aqui na igreja tem cara de crente, lá fora tem cara de outra coisa. Se você não é crente, o Espírito Santo está te convencendo agora. Entrega logo sua vida para Jesus. Saiba que Jesus morreu por todo aquele que crê. Eu não vou nem dizer que Ele morreu por você, porque Ele não morreu por quem não crê. Ele morreu por quem crê. Agora, se você tiver um encontro com Jesus e declarar: eu creio, provavelmente eu vou poder dizer então que Ele morreu por você. Ele morreu por todo aquele que crê. Você crê? O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entregue sua vida para Jesus. E uma palavra também, um apelo para você que é crente. Ah, pastor, já não sei mais, porque, sei nem se eu sou crente, se eu não sou. Não importa. Se você crê em Jesus, você é crente. Se você está na luta do pecado e da obediência, você é crente. O Espírito Santo está no teu ouvido aí falando, na tua mente falando: para de fazer essa coisa errada, muda para cá. Você é crente. Você está na luta. Você é crente. Minha palavra para você é o que dá para falar, porque é o que a Bíblia diz. Se o não crente tem que se entregar para Jesus, o crente tem que fazer o quê? Afaste-se do pecado. Abandona o pecado. Agarre-se a Cristo. O Espírito Santo intercede por você. Tenha certeza disso. Busque viver uma obediência completa à vontade de Deus. Deixe o Espírito conduzir a sua vida em todas as áreas do trabalho, da escola, faculdade, qualquer coisa, da sua intimidade. O jovem tem muita questão da sexualidade, da sua sexualidade. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Ah, mas pastor, tu não sabe, eu tenho tido umas vontades, negócio esquisito aí, pastor, negócio da sexualidade. O Espírito Santo está vendo e Ele está orando já por você. Agora você precisa se esforçar, fazer a sua parte. Abandona o pecado e se entregue para Jesus. Se entregue para a obediência e confie no Espírito Santo. Nossa oração, queridos, é que as nossas vidas sejam vidas de oração. Oração não só quando a gente está aqui na frente, não só quando a gente ajoelha, e é muito importante, mas oração em todo momento. No momento que você está andando pela rua
E você pode até eventualmente se distrair das coisas espirituais, porque vai estar ocupado com as coisas da vida. Mas não pode se distrair das coisas espirituais. Minha oração é que a gente possa orar em todo o tempo. Que o Espírito Santo nos ajude a viver uma vida de intercessão, porque Ele intercede por nós. Que a sua vida de oração seja renovada. Que você lembre-se que se você clamar ao Pai em espírito e em verdade, você vai ser atendido. Porque o Espírito, o poder do Espírito, vai manifestar na sua vida e vai ajudar você na sua caminhada de fé até o último dia. Essa é a palavra do Senhor. E que para tanto, tudo isso que eu falei aqui, que a Bíblia mostrou para a gente, que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé.